Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é maravilhosa, que vai falar de um assunto muito interessante e que é muito distorcido: o sexo, ou o melhor do sexo, resposta sobre sexualidade à luz da palavra de Deus, do pastor Osiel Gomes. Ele que é muito conhecido, principalmente nas redes sociais, né? Um homem de Deus, um pastor sério, tá? Pastor que prega a palavra de Deus, é pautado sempre na Escritura, as suas falas, as suas mensagens, e eu gosto bastante dele. Ele é muito conhecido. Se você não conhece o pastor Osiel Gomes, né, você aqui no YouTube vai ter acesso, né, a vários vídeos de palestras dele, de mensagens dele, sermões maravilhosos, tá? Maravilhosos. Ele é um dos pastores mais conhecidos hoje no Brasil. Então, se você não conhece, você tem a chance agora de conhecê-lo, né? Colocando aí o nome Osiel Gomes, ou pastor Osiel Gomes, você vai ter acesso ao canal dele e os vídeos dele, que são maravilhosos. E antes de eu começar aqui a falar dessa obra, eu estou fazendo, queridos, estou começando a fazer reviews ao vivo. Tem algumas obras que eu já fiz, né? Como as obras do Raymond Brown, A Morte do Messias, volume 1 e volume 2. Também a obra do Pablo Deiros, O Mundo Religioso Latino-Americano. Fiz 2 vídeos, né, mostrando essa obra maravilhosa, que praticamente não tem vídeo aqui, não tem nenhum review aqui no YouTube, né? Não tinha reviews no YouTube dessa obra do Deiros, que é maravilhoso, para você entender o contexto, né? O mundo religioso aqui da América Latina, né? Dos países que formam aqui a América Latina, que junto com o Brasil forma aí 10 países. 10 países. Então é bom você conhecer, tá, a cultura religiosa do nosso continente, tá? E tem outro vídeo também, outro review que eu fiz, uma obra maravilhosa, monumental, que é sobre o Messias, né? O messianismo. Top demais. Assista lá, é só você colocar aqui, quando você entrar no meu canal, você vai lá na barrinha ao vivo, e você vai ter acesso aí a esses reviews, tá certo? E voltando aqui sobre essa obra maravilhosa, top demais, O Melhor do Sexo, do pastor Osiel Gomes. Para aqueles que não conhecem o currículo do pastor Osiel Gomes, aqui está a foto dele. Esse é o pastor Osiel Gomes. E o currículo dele é top, hein? Ele é pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Tirirical, do bairro, né? Tirirical, em São Luís do Maranhão. É doutorando em Ciências Sociais e em Teologia. É mestre em Teologia, pós-graduado em Psicanálise, bacharel em Pedagogia, Teologia e em Direito. E licenciado em Filosofia. Além de lecionar hebraico, grego e latim, idiomas que domina com fluência. Imagina, ele fala grego, ele fala hebraico e fala latim. Fluente. É autor da Casa Publicadora, né, da Assembleia de Deus, da CPAD, e também é comentarista das revistas Lições Bíblicas, também da CPAD. Inclusive, esse trimestre, o segundo trimestre, é ele que está comentando, né, as revistas. Então, um baita comentarista, um baita teólogo, um homem de Deus. Escreveu mais de 20 livros na área da teologia, Bíblia, Família e Comportamento. Osiel é músico, cantor e compositor. Atua como terceiro presidente da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Maranhão, que é a CEADEMA, e como diretor do Instituto Doxa. É casado com a Aderian e é pai de 2 filhas, né? A Daina e Delva. Show! E esse livro, queridos, ele escreveu
mostrando a sexualidade à luz da palavra de Deus. Ele fala aqui, este livro vai levar você a compreender a sexualidade como Deus a criou para ser, a fim de que possa viver essa dádiva de forma orientada pelo texto bíblico. Então ele é pautado na Bíblia, porque tem muita gente que é pautada aí por aquilo que alguns malucos falam, né? Alguns pastores que criam na sua cabeça ideias loucas e passa para o povo, como se fosse uma ordem divina. Ah, Deus me falou, Deus me revelou, conversa fiada. Isso não existe, isso é loucura. Então você deve pautar sempre pela palavra de Deus, tá? Não é o que o seu pastor fala ou deixa de falar. Se o pastor falar de acordo com a palavra de Deus, obedeça a ele. Se ele for falar e não estiver de acordo com a palavra de Deus, não obedeça, que é loucura. Os pastores devem falar de acordo à Escritura. É a Escritura. Então ele continua aqui, possa viver essa dádiva de forma orientada pelo texto bíblico e não por decisão de grupos humanos. Então, sobre esse assunto, o sexo, você deve se pautar, deve se orientar ou ser orientado à luz da Bíblia, não à luz de grupos humanos, diz aqui Osiel. O prazer sexual idealizado por Deus para a humanidade deve ser obtido nos limites da moralidade bíblica, pois a expressão sexual encontra sua plenitude e santidade dentro dos laços do matrimônio, como delineado nas Escrituras. O sexo é para ser vivido, tá? E é prazeroso, é gostoso no casamento. Nós sabemos que essa realidade está totalmente distorcida, né? Várias pessoas aí já conhecem, a mulher conhece o camarada hoje, já vai para a cama. Então, a sexualidade hoje está muito pervertida, né? Pervertida. Inclusive o casamento também, né? O casamento está muito desgastado, infelizmente. E nós precisamos resgatar esses princípios bíblicos. E hoje você tem vários tipos de sexo também, que Osiel vai falar aqui. Vários tipos. Né? Deus criou o homem e a mulher. Um homem e a mulher. O sexo feminino e o homem do sexo masculino e a mulher do sexo feminino. E hoje você tem vários tipos de sexualidade, né? Você tem o metrosexual, você tem o pansexual e outras aberrações aí que criaram. Essa obra, gente, é lançamento. Ela foi lançada ano passado, em dezembro do ano passado, tá? Dezembro do ano passado. Tá aqui, ó. E é maravilhosa. Porque é um assunto que em muitos lugares é tabu, infelizmente. E eu gostei muito da capa. Que capa top que a Editora Vida fez. Top. Ó, as folhas, ó, que é o sumário. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Que é a introdução, uma capa preta, uma folha preta, né? Uma folha preta. Olha que top. Ó. Sempre quando ele for citar um erudito, um psicólogo, um teólogo, enfim, ele vai destacar aqui, ó, tá? O comentário do camarada é amarelo, né? Amarelo, ou com mostarda, destacando o comentário. Ó, que é o capítulo 1, ó. Olha que top. Olha só aqui também. Que é uma frase, né? Tem o capítulo 1 atrás, ó. Depois, se você virar a folha, você tem aqui uma frase, ó. Ou melhor, uma pergunta, né? A sociedade como um todo transpira sexo e o trata sem mais nenhum pudor. E aí que entra, é aí que entra o questionamento. Como os cristãos devem lidar com tudo isso? Top. Aí ele começa o capítulo 1. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui, ó. Sempre vai ter, ó, essas folhas aqui, ó, em destaque.
no decorrer da obra, tá? Perguntando, colocando frases, pensamentos. Show de bola. Show de bola. Que ele cita Paulo, ó. Paulo tinha plena consciência dos desejos dos homens, do homem e da mulher. Ele também sabia que Deus concedeu a alguns a capacidade de viver solteiros, nesse caso celibatários, né? Mas que nem todos tinham esse dom, de modo que é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Biblicamente falando, o sexo é para ser usufruído no casamento. Fora do casamento é pecado. É pecado. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, a quantidade de páginas. Essa obra, ela não é grande, mas o conteúdo dela, meu Deus do céu, é top. Incluindo aqui, ó, as referências bibliográficas, você vai ter, ó, 176 páginas. 176 páginas. Show de bola. E as referências bibliográficas aqui, ó, essas obras você pode adquiri-las, né? Todas praticamente são obras que nós temos, né? Todas em português. Eu não vi aqui ele citando uma obra em inglês, mas todas você pode adquirir, pois estão no nosso idioma, o português, tá? Vamos correr aqui, voltar aqui, vou mostrar para vocês agora aqui, ó, o sumário. Olha que top. A editora Vida caprichou, viu? Nossa, muito bonito. Aqui é o sumário. Começa com a introdução. O capítulo 1. São 8 capítulos total. 8 capítulos. É um total de 8 capítulos. O capítulo 1, o sexo é religião. O capítulo 2, 5 aspectos do sexo. Todos os capítulos são maravilhosos, tá? A discriminação da mulher na história, né? Aqui ele vai trazer o aspecto histórico. Capítulo 4, prazer sexual e moralidade. Capítulo 5, a estrutura sexual no escopo bíblico. Capítulo 6, a linguagem sexual. Capítulo 7, filhos, uma bênção do sexo. E o capítulo 8, ele vai trabalhar sobre os desvios sexuais, que hoje são milhares, né? Você tem aí a mídia influenciando, você tem as redes sociais influenciando, e muita gente consumindo porcaria, né? Porcaria. Vários crentes aí, adolescentes, jovens, consumindo conteúdo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é um perigo. Aqui você tem a conclusão e no final as referências bibliográficas que eu mostrei lá para vocês. Vamos pegar aqui um capítulo. Deixa eu pegar o capítulo 8 aqui, ó. Desvios sexuais. Página 149. Em todos os capítulos você vai ter aqui, ó. Você vai ter uma folha, tá? Aqui a folha preta, ó. Aqui, ó. Capítulo 8. Desvios sexuais. E sempre atrás, você virou a folha, ó, você vai ter aqui, ó, sempre uma palavra do pastor Ziel acerca do assunto, né, do capítulo que ele vai tratar. Muito interessante. Fora que a leitura é gostosa, né, fluida. O pastor Ziel ele escreve muito bem. Muito bem. Uma linguagem fácil de se compreender, acessível. Então, ele vai falar aqui, ó. Há vários tipos e níveis de desvios sexuais de acordo com o descrito na Bíblia. Alguns deles beiram a monstruosidade, enquanto outros configuram anomalias. A própria Bíblia mesmo, né? Você pega aí o livro de Levítico, né? Deus falando com Moisés, proibindo, né, os homens de terem contatos com animais.
relações sexuais com animais, zoofilia. Zoofilia. Então, naquela época já tinha, isso é um desvio. Sabia que até hoje acontece? E por incrível que pareça, tem gente, tá? Tem deputados lá em Brasília que defendem essa aberração. Essa aberração. Já imaginou? Deputados aí de partidos que são contrários à Bíblia e ao cristianismo, defendendo essas aberrações e outras também, né? Então são monstruosidades, anomalias que a Bíblia condena de maneira veemente. Aí ele continua aqui, ó, último capítulo, né? Ele começa aqui, ele vai falar aqui, ó. Vou falar a frase, né? Mas isso aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês, você vai encontrar aqui, ó. Ele vai falar aqui, ó, no livro, tá? Há vários tipos e níveis de desvios sexuais, de acordo com o descrito na Bíblia. Alguns deles beiram a monstruosidade, enquanto outros configuram anomalias. Neste capítulo, vamos analisá-los, classificando-os da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Deixa eu aproximar mais para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Perversão quanto ao sujeito, perversão quanto ao modo, perversão quanto à idade, perversão quanto ao objeto, perversão quanto à percepção, anomalias leves. Ele vai trabalhar sobre esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Ele começa falando da perversão quanto ao sujeito. Ó, nesta categoria incluímos o narcisismo e a homossexualidade. Começa falando sobre o narcisismo. O narcisista só pensa em si mesmo, busca apenas o próprio prazer e não dá a mínima importância para os sentimentos dos outros. Em geral, é alguém atraente, bonito e sedutor, e sua conversa é encantadora. No entanto, ele não está interessado em relacionamentos sérios. Tem um senso inflado da própria importância, e sua maior preocupação é a imagem pessoal. Esse é o narcisista. Depois ele vai falar sobre a homossexualidade. O cristão não deve discriminar ninguém. Tá? O cristão não é homofóbico. Nós não somos homofóbicos. Nós amamos os homossexuais. Tá? Agora, o comportamento deles em relação à sexualidade é pecado. Ah, então você é preconceituoso. Não. Não tem nada a ver com preconceito. Por que é pecado? Porque a Bíblia, a Escritura diz que é pecado. Deus não criou um homem para se relacionar com outro homem, nem a mulher. A pessoa tem a vida dela. Se o homem quiser morar com outro homem, se a mulher quiser morar com outra mulher, é problema deles. Agora, nós não devemos omitir a verdade. Temos que falar a verdade. Tá? Temos que falar a verdade. Pregar aquilo que a Bíblia diz. Então, o cristão não deve discriminar ninguém. Não devemos discriminar ninguém. Pois Jesus ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Inclusive, quem opta pelo estilo de vida homossexual. Se a pessoa é de maior, meu irmão, a vida é dela, você tem que respeitar. Contudo, jamais concordaremos com tal prática, uma vez que a Bíblia a condena. Quanto à nossa exposição do tema, ela não se baseará em suposições absortas. Tá? Mas em referenciais científicos. Eu não sei se aqui é absorta mesmo ou absurdas, né? Pois é. É como a obra do padre holandês Jaime Snoeck. Ela não se baseará em suposições, mas em referenciais científicos, como a obra do padre holandês Jaime Snoeck. Antes de prosseguirmos, é preciso distinguir alguns termos para que tenhamos uma boa compreensão
do assunto. Primeiro, homossexual é aquele que sente atração por alguém do mesmo sexo. Transsexual é aquele que tem um sexo psicológico oposto ao genital. Então é a pessoa que nasceu homem, mas se sente mulher. Ou nasceu mulher, mas se sente homem. É o transexual. O Pastor Ziel é top, um livro maravilhoso. Isso aqui para você dar uma aula, dar um estudo, tá? Para adolescentes, para jovens, é maravilhoso. E tem um travesti, né? É aquele que sente prazer erótico ao vestir roupas do sexo oposto. Então, você vê o cara colocar seios, né? Colocar silicone no bumbum, tá? Tomar hormônio feminino para ter um corpo feminino, isso que é travesti. É certo que há toda uma diversidade de termos relacionados ao assunto, pois o tema é muito amplo, né? Esse tema é muito amplo. Mas esses são os mais conhecidos, que ele vai trabalhar aqui. E essa diferenciação é importante para a nossa tratativa do tema. A origem da homossexualidade, tá? Que vai citar cientistas, religiosos, psicólogos e psicanalistas têm procurado responder etiologicamente a pergunta sobre a origem da homossexualidade. As respostas para esse questionamento são bem variadas e há muitas teorias, mas, como pontua James Noeck, há 3 pontos mais aceitos. Os fatores fisiológicos, que eu não vou ler por causa do tempo, tá? Fisiológicos. Os fatores familiares e os fatores sociais. A homossexualidade é uma doença, tá? Antigamente era considerado como uma doença, hoje não é mais. Que ele vai citar Richard von Krafft-Ebing, Marcel Eck, tá? Vai citar Freud também, enfim. Deixa eu só ler aqui, ó. Vários cientistas e pesquisadores, como os psiquiatras, tá aqui, eu já li o nome deles, né? E a própria Associação Americana de Psiquiatria estabeleceram que a homossexualidade não é um transtorno mental. Freud também era da mesma opinião. Para o pai da psicanálise, a homossexualidade é um desvio sexual, mas não uma doença. De uns anos para cá, uma intensa campanha midiática tenta convencer o mundo de que se trata de algo normal, de algo tão normal quanto a heterossexualidade. Busca-se também a justificar tal prática sob a alegação de que as relações homossexuais existem entre os animais e em várias culturas desde os tempos mais remotos. Ele vai explicando. Diante do exposto, embora ainda sem comprovação científica, mas com base em fatores dignos de consideração, pode-se concluir que a homossexualidade é um desvio do padrão normal estabelecido para a prática da vida sexual, uma anomalia impedindo a planificação humana. Isso aqui é fato. A relação homossexual, ainda que seja prazerosa para quem a pratica, foge da padronização estrutural, pois acolhe um ser do mesmo sexo. Não existe a outra metade, da qual o homem ou a mulher precisa, porque o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Tá? O homem não foi feito para outro homem, nem uma mulher foi feita para uma outra mulher. Então é um desvio do padrão normal. Contudo, os cristãos verdadeiros, tocados pelo amor de Cristo e dominados pelos seus ensinos, jamais olharão para alguém com sentimento de segregação. Jamais. Antes seguirão os passos do Mestre, que sempre acolheu a todos com amor e carinho. Então, nós acolhemos a todos, mas não acolhemos tudo. Abraçamos a todos, mas não abraçamos tudo. A igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Isso tem que ficar bem claro, né? Aqui vai citar Paulo, tá? Perversão quanto ao modo agora. Aí vai falar da masturbação. Deixa eu correr aqui. Aqui, ó, masturbação.
continuação, que ele vai falar sobre os sádicos, né? Os sádicos têm prazer causando dor física e emocional nas suas vítimas, como se pode deduzir. Então tem gente que gosta de um sexo selvagem, né? É o sádico. É loucura, tá? E eles não estão interessados em um relacionamento saudável. Existem muitas pessoas assim, né? Que gostam de apanhar, de bater, de espancar, enquanto no ato sexual, que sente prazer nisso. É uma loucura, isso é um desvio, gente. Então, aqui está a masturbação. Fala do sadismo aqui, ó, que ele cita aqui. O masoquismo também, que envolve bater, espancar também, né? Loucura total. Exibicionismo, pedofilia, tá? Gerontofilia. Então, essa palavra é de origem grega, composta por geron, que significa velho, e fili, que exprime a noção de desejo ou atração. Trata-se, portanto, da pessoa que tem vontade de manter relações sexuais com pessoas idosas. Meu Deus do céu. Desvios desse tipo são classificados também como parafilia, distúrbios psíquicos caracterizados pela preferência ou obsessão por práticas sexuais não aceitas pela sociedade. Esse tipo de transtorno é percebido tanto em homens quanto em mulheres, geralmente ligado à infância. Aí você depois tem uma perversão quanto ao objeto, que ele trabalha o fetichismo, né? Os fetiches, né? Travestismo, então mulher que gosta de usar roupa de homem, homem que gosta de usar roupa de mulher. Você tem incesto, tá? Incesto é pai com filho, filho com pai, irmãos com irmãs. Tá? Necrofilia, pessoas que têm relações sexuais com mortos, pessoas mortas. Pessoas que têm relações sexuais com cadáveres, né? Ele fala que essa prática é bem antiga, ó, constatada em tribos africanas e povos da Ásia. Isso é loucura, é um desvio sexual. Zoofilia, né? Pessoas que têm relações sexuais com animais. Depois, ó, perversão quanto à percepção. Voyeurismo. Froteurismo. Não dá para ir por causa do tempo, tá, gente? Estou mostrando só o último capítulo, o capítulo 8, mas todos os capítulos ele esmiuça, né? Show de bola. Ele é bem claro e objetivo. Deixa eu correr aqui. Depois você tem aqui anomalias leves, ó. Anomalias no homem, disfunção erétil, ejaculação precoce, anomalias na mulher. Você tem aqui a frigidez, tá? O vaginismo, dispareunia, disparareunia. São dores, a mulher sente dor, né, na hora do ato sexual. Isso aqui também é um vaginismo, né? Então, não dá tempo de mostrar mais um capítulo. Cadê? 43, que é o capítulo. Cadê? Capítulo 2, que é os 5 aspectos do sexo, né? Ele começa aqui com uma frase. Ele vai falar do sexo no aspecto biológico, o sexo no aspecto social. Aqui,
casamento, né? Vamos lá, muita coisa. Cadê? O sexo no aspecto psicológico. Muita coisa. O sexo no aspecto religioso. São 5 aspectos do sexo, né? E o último aqui, ó, o sexo no aspecto filosófico. Esses são os 5 aspectos do sexo. Aí o capítulo 3 ele vai falar sobre a discriminação da mulher na história, que é top também. Então todos os capítulos aqui, todos os capítulos são maravilhosos. Ele é bem incisivo, ele não enrola, ele é direto. Então é um assunto que hoje está muito depravado, tá? E distorcido. E ele traz esse assunto à luz, traz e trata esse assunto à luz da palavra de Deus, principalmente para os jovens, para adolescentes, que são assuntos, às vezes, que tem igrejas que não tratam. Tem que tratar, tem que ter palestras, tá, sobre esse assunto. Pessoas da área, tá? Psicólogos, tá? Pastores, nós temos vários pastores que são psicólogos, que são, enfim, pediatra, homens que trabalham com essa área, que dão palestras, né, sobre esses assuntos. E nós temos que abordar, nós temos que falar, porque se você não falar, a escola vai falar, o professor vai falar e por aí vai. E se vocês gostam ou gostaram dessa maravilhosa obra, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.